Ah, tá. Estranho fazer isso desse jeito, mas tudo bem. Começa assim já. Eu quero assim no início. Não, ele vai cortar. É que eu tô acostumado com outro tipo de entrada. Vai. Não fica tímido, Pedro. Não é por tímido. Bugou minha cabeça. É isso, é diferente. Eu tive um ataque aqui agora. Tá, vamos lá. Mudou 15 segundos do roteiro, estragou a novela toda, né, cara? Isso já vai pro ar, tá? Se tu não começar... Não precisa pro ar. Vai pro ar, eu quero isso. Pode botar isso no ar, tá? Eu quero tudo isso no ar, vai. Vai, Pedro, vai! Muito boa noite a todos, estamos começando mais um Café Seguro, o podcast de segurança da informação da WSS. Eu sou o Pedro, o host desse podcast, e hoje eu notei que os circuitos, eles estão em curto já no início do episódio, eu não sei mais nem o que está acontecendo, e eu acho que cada dia que passa mais, o meu lugar de host do Café Seguro fica cada vez mais frágil. Então, com esse relato, eu passo a palavra para o meu colega Benhur. E aí, pessoas, beleza? Aqui é o Benhur, o carinha de AppSec. E se hoje eu não aprender como organizar as coisas de forma correta da segurança, eu saio daqui para abrir uma pastelaria. Cara, e hoje, Daniel, aliás, o pessoal, antes de comentar, antes de fazer a apresentação clássica de todo episódio, eu acho que eu tenho a explicação do porquê que deu o curto-circuito da tua peça. Aliás, tu deve estar muito concentrado com o que está acontecendo ali embaixo, que eu não sei o que é. Olha para cá, rapaz. Olha para cá. Aqui, ó, o papel de pão. O papel de pão. Pedro, é o seguinte, mudamos um pouco, né? O giorno, né? Sabe o que é que tá acontecendo? Então, tu vai explicar isso depois. Mas hoje, tá bom. Eu sou o Daniel Dalalana. Hoje, o governante da segurança, não podia ser mais do que isso, não podia sair dessa analogia aí. E, Pedro, vamos já fazer as honras aqui antes, né, de passar a palavra para ti, para tu apresentar o nosso convidado, que é lembrar que esse episódio aqui, assim como o Café Seguro podcast da WSS Security, é apoiado pela nossa gloriosa X-Labs, né? Gloriosa. A gloriosa X-Labs, que a gente não fez mais menção de tão bom que tá a solução dele de WAF. Ah, é verdade. A gente não falou mais. Por quê? Porque estourou o troço, deu. Aí o Maurício tá lá... Aí eu ia falar, o Maurício tá lá loqueando. Vai lá, agora vai sim. O Maurício tá lá loqueando, lá fazendo o threat intel dele. Que bom lá. que não falou, né? Que bom que não falou. Ia falar, mas não falou. Maurício, mas, Pedrão, toca a ficha. Não, é o seguinte, a minha apresentação, vamos fazer aquilo, vamos chamar o convidado primeiro, depois a gente continua nas explicações, né? Então, Lemes, por favor, apresente para os ouvintes. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Eu sou Leonardo Lemes, um educador, um professor, alguém muito comprometido aí com o ensino de segurança da informação e desbravando o mundo do empreendedorismo e segurança cibernética na última década aí. Olha aí. Coisa boa. E aí, Lemes, de cara, já fizeram essa pergunta, posso chamar de Lemes, né? É isso aí, né? Claro. Então, Lemes, de cara, vamos fazer o seguinte, a gente tem discutido em alguns episódios, e vou fazer essa abertura para tu, se quiser monopolizar, que nem falamos no último episódio, tá, com o Thiago Musa, fica à vontade. A gente falou com o Musa, falou com o Dashes aí na ocasião também, nesse papel mais gestão, né? E tu tem, obviamente, muita experiência com isso. Aí, todas essas falas, a gente fez mais ou menos uma linha de raciocínio parecida que eu quero fazer contigo, que é a seguinte. Tá, a gente tem aqui a nossa empresa criada aqui, a clássica Pedrur, né? Ela não tem nada, ela nunca olhou para a segurança, né? Como é que a gente começa a organizar essa brincadeira aí do ponto de vista de gestão e governança da segurança? Que baita deixa, né, Daniel? Assim, eu costumo, na universidade, eu ministro uma disciplina que é Gestão de Segurança da Informação 1, e a galera que eu recebo lá é uma galera que vem com uma experiência técnica. O pessoal está encantado pela área de pentest, segurança de sistemas operacionais, redes, e de repente eles caem ali numa disciplina de gestão de segurança da informação que eles nem sequer gostariam de estar fazendo, né? E que eles vêm com ou nenhuma expectativa ou com um monte de preconceitos, né? Do tipo, poxa, esse tema de gestão aí, não é nada técnico, né? Não vou gostar e tal. E eu costumo dizer para eles que, para que a gente consiga responder essa pergunta do Daniel, que é muito oportuna, a gente precisa conhecer o negócio das organizações.
por mais que tu conheça frameworks, né, a ISO como referência, o CIS, o NIST, maravilhoso, tudo isso é importante, mas se tu não conhecer profundamente o negócio da instituição, missão, visão, produtos e serviços, tu não vai saber por onde começar, porque simplesmente querer engessar a organização dentro de um padrão de segurança, uma série de controles, uma série de práticas, isso vai ser invariavelmente uma perda de tempo. Então, eu pego o follow-up, como falam, né? Fazendo uma homenagem à minha música, que nem o nosso colega Arthur, a cada 3 palavras, uma era em inglês, né? O Arthur e o Musa, né? Eles conseguiram. Os dois têm o recorde. Para fazer o follow-up dessa pergunta, então, como é que tu normalmente instrui, como é que tu aborda esse entender o negócio, coletar informações e se inserir na posição do cliente? Assim? Pedro, assim, acho que não tem uma receita de bolo e eu não tenho essa pretensão assim, né, de ter a bala de prata, mas eu tento estruturar isso muito baseado na visão da ISO, né, e que eu acho que se aplica para um programa de segurança baseado em qualquer outro, CIS, NIST, etc. Mas entender o contexto interno e o contexto externo da organização. Quando eu entendo a organização pelo lado de dentro, quais são as tecnologias, quais são os processos, qual é a cultura da organização. Esse aspecto, gente, principalmente para quem tem um perfil mais técnico, muitas vezes é ignorado, né? A cultura da organização. Como que a cultura de uma organização pode comprometer ou pode impactar os processos de gestão de segurança? Quando eu consigo mapear tudo isso, e aí, né, o que os autores lá da administração chamam de princípios filosóficos do planejamento estratégico, missão, visão, valores, estrutura organizacional, tecnologias que ela utiliza, produtos e serviços. Bom, eu começo a entender por dentro da organização. E a parte de contexto externo, né, que tanto se menciona. Todas aquelas partes externas que eu não controlo como organização, mas que influenciam o dia a dia da minha estratégia, da minha gestão. Por exemplo, ontem ainda, Pedro, eu perguntava para os alunos na disciplina de gestão de segurança 1 o seguinte: variação do dólar é algo que eu, empresa, qual é o nome da nossa empresa fictícia aqui? Pedro. Como que eu, nesta empresa, consigo controlar a variação do dólar? Não consigo. Mas como que a variação do dólar influencia na minha estratégia de segurança? Então, assim, os órgãos reguladores, eu não influencio a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, mas tenho lá uma legislação que eu preciso cumprir. E se eu tiver num segmento de mercado mais regulado, como, por exemplo, instituições financeiras, Bacen, eu tenho todo esse aspecto externo que me impõe aspectos de conformidade. Então, quando eu consigo entender, Pedro, assim, um primeiro olhar sobre isso, e depois eu tento desdobrar, Pedro. O que eu chamo de desdobrar? O artefato, tabela, eu digo, é uma ferramenta extremamente avançada, tabela, primeira coluna, parte interessada. A parte interessada pode ser cliente, pode ser usuário, pode ser autoridades, né? Pode ser órgãos reguladores, os acionistas, expectativas na segunda coluna. Quando eu consigo organizar dessa maneira, eu já entendi muito da organização. Eu conheço aspectos internos, conheço aspectos externos. E aí tem eu tô usando a prerrogativa que o Daniel me deu aqui de monopolizar, né? Vai. Mas eu vou só estender mais um pouquinho, porque a pergunta do Pedro é muito legal, assim, né? É importante que o executivo de segurança, né, que essa liderança de segurança, que é o cara aí responsável pela gestão, seja ele o CIS, o CSO, o nome que a gente quiser dar aí, que ele conheça o negócio. Isso significa eu preciso descer para o chão de fábrica, se for uma fábrica, eu preciso conhecer os processos, né? E aí eu tenho um exemplo, estava iniciando e o cliente era do segmento de varejo, e eu não conhecia o segmento. E a minha missão naquele projeto era estruturar, revisar a política de segurança daquela instituição varejista. E aí eu fiquei pensando, bom, o shopping não é exatamente o meu habitat natural. Tem uma certa resistência a esse ambiente, né? As lojas não são exatamente o lugar que eu gosto de passar meu tempo.
Conclusão que eu cheguei, eu não conheço essa instituição. Eu conheço segurança da informação, eu conheço um monte de padrões, ISO 27002 do avesso, mas se eu fizer, se eu estruturar a política de segurança a partir apenas dessa visão, cara, eu vou fazer algo que não vai ter aplicação alguma. Bom, essa instituição, essa empresa, tem uma loja num shopping em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, onde eu morava na época. Que eu fiz, pedi autorização para o pessoal lá, e 7 horas da manhã estou eu na doca do shopping. Então, qual era a missão, Benhur? Era acompanhar um dia dessa dinâmica e ir tomando nota de tudo que eu pudesse tomar nota, que pudesse gerar insights depois para o trabalho. Né? Aí, estou na doca do shopping, começa por aí, doca do shopping. O que isso tem a ver com a área de segurança da informação? Aí, um pouco antes das 7 da manhã, na verdade, os caminhões chegam com as mercadorias. E naquele dia, isso parece assim, piada, ou parece um exemplo fictício, mas, gente, o carregamento que chegou eram de bijuterias e lingeries. Ou seja, eu passei o dia atrás de lingeries no shopping. A minha esposa não engole essa história até hoje. Ela não processa bem essa história até hoje. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Então, chegou ali na doca, aquelas mercadorias, e eu comecei a acompanhar todo aquele processo, gente. E aí comecei a ver coisas do tipo, tá, aqui não tem circuito interno de TV, quando vai para a área interna do shopping, é um computador compartilhado, na época, né, por 4, 5 pessoas, as mesmas credenciais de acesso, e a partir dali é que aquela mercadoria começa a ser registrada. Então, tu começa, com um olhar mais treinado, a perceber, olha, aqui tinha que ter um controle assim, aqui tem uma possibilidade de acontecer uma fraude, um roubo. Bom, depois essa mercadoria entrava num elevador que levava, digamos assim, até a parte interna da loja, não a parte de exposição de mercadorias. Ali, se essas mercadorias ainda não estivessem com aquele sensor, né, ali eles receberiam o tal do sensor. E ali ficariam até que o gerente da loja dissesse, olha, arara tal na área de exposição precisa repor mercadoria. Então tá, comecei a acompanhar tudo aquilo, e aí eu perguntei para o gerente da loja o seguinte, meu amigo, como que é feito o monitoramento aqui, né, nessa parte interna, onde os clientes chegam? Ele disse, não, a gente tem câmeras aqui por vários lugares, e nós temos uma sala de controle, se tu quiser ir ali na sala de controle, tu pode acompanhar um pouco desse processo. Perfeito. Na minha cabeça, gente, seção de segurança física e do ambiente da ISO 27002, monitoramento. Bora, vamos lá. Chego lá, tem uma moça da agência, da empresa de segurança, né? E ela me mostrando todos os controles, o zoom e não sei o que e tal. E aí eu pergunto para ela assim, qual é o tempo de retenção dessas imagens? 3 dias. Poxa, isso também, né? Para nós aí, imagina nós termos uma solução de segurança que está retendo log por 3 dias. Né? Tem aí uma questão importante para quem trabalha com resposta a incidente, né? Se tu não tiver análise em real time, tu tens um grande problema. Tu tens um grande problema. Aí eu perguntei para ela o seguinte, os meus alunos, quando virem isso, vão dizer, Léo, contando essa mesma história ainda, cara. Não dá nada, vai embora. Aqui ninguém conhece ela, então... Exato. Aí eu perguntei para ela o seguinte, tá, mas tu faz o backup dessas imagens aqui, para além do tempo de retenção? E ela fez um gesto que eu nunca vou esquecer. Ela fez assim. Nisso, Daniel, eu olho para baixo, havia uma caixa de sapato. E nesta caixa de sapato, DVDs. Eu sabia! O DVD, as canetinhas, ela colocava a data e ali estava feito o backup das imagens da loja. Muito bem. E melhor seria se eles nem estavam em caixinhas, assim, jogar dentro da caixa, né? Isso, claro! Estavam ali na caixinha de sapato, Pedro, no caos. Saio dali já meio desesperado e fico acompanhando um pouco da rotina da loja. Quando a fila do caixa zera, eu encosto na moça ali do caixa, explico para ela o que eu estava fazendo e pergunto para ela se ela tinha algo para me contar que pudesse
ajudar na minha atividade. Gente, não se fala... 10 anos atrás essa história passou. Então não se falava de GDPR, de LG, muito menos de LGPD. E aí ela disse assim, aconteceu uma situação interessante aqui. Entrou uma moça com o cartão da loja, né, com o nome lá, um nome masculino, e pediu para ver todas as compras que tinham sido feitas nos últimos, eu não me recordo mais, 15 ou 30 dias. A moça do caixa prontamente pegou o número do cartão, e disse, olha, aqui está a lista, virou o monitorzinho para ela, só olha aqui, super prestativa. Na hora, diz que a menina, que a cliente já se colocou nervosa, né? Vocês podem imaginar, as mercadorias compradas, os artigos femininos comprados, não chegaram na casa da titular. Era essa a questão. Era esse o ponto. Era esse o ponto. E aí isso gera uma série de aprendizados, né, gente? Naquela época já existia o Código de Defesa do Consumidor. Então, Pedro, por que toda essa história? Primeiro, porque eu acho que para a gente falar de gestão de segurança, a gente tem que conhecer a instituição, conhecer a empresa. Se é um supermercado, tu tem que conhecer o dia a dia do supermercado. Se é uma loja de sapato, tu tem que conhecer o dia a dia da loja de sapatos. Para que a gente possa pensar a gestão de segurança como algo prático, como algo que cola na realidade da empresa. Do contrário, tu sai usando uma série de templates ali, substituindo o nome da empresa nos templates que a gente encontra na internet. Ótimo. E eu também não querendo monopolizar as perguntas, mas fazer uma para concluir essa linha de raciocínio que eu estava. Como é que, baseado nessa história toda e baseado nessa tua visão sobre isso, como é que o que tu pensa sobre se existem momentos que é bom se fazer uma abordagem mais top-down, vamos dizer assim, em que tu vai ter que, em vez de tu te aproximar da realidade do negócio da empresa, da instituição que for, né? Tu vai ter que fazer assim, não, nós vamos ter que impor certas medidas aqui que vão ter um certo atrito com a realidade do negócio. Como é que tu aborda isso? Pedro, aí eu vou seguir na linha do já referenciado Musa aqui. É o trade-off, né? É o trade-off. Eu acho que essa palavra, assim, ela traduz bem o dilema. Primeiro, eu busco um caminho em que não haja uma imposição de controles, né? Que não haja uma imposição. Por quê? Porque tu tem um aspecto cultural, tu está criando resistência, né? Automaticamente. Quem tem filhos aqui, né? E eu tenho 2, eu sei. Basta eu dizer não faça, já despertou a curiosidade. O porquê que eu não posso fazer isso aí? Vou lá testar. Petróleo. Né? Não acho petróleo de jeito nenhum. Não acho petróleo. No gramado de casa. Exato. É isso. Mas existe situações em que a gente precisa mudar o processo, mudar a forma de fazer. E aí vocês imaginem, tá lá um colaborador da organização que ele vai te dizer, olha, eu faço isso há 20 anos dessa forma. Meu querido, há 20 anos tu está criando uma situação de risco para a organização. A partir de agora, com novas tecnologias, né, com uma nova forma de modelos de trabalho, os riscos não são mais toleráveis. Então, assim, eu não posso chegar para ele e dizer a superfície de ataque da organização está aumentando muito com a atividade que você está realizando. Não dá para ser assim, né? Com o usuário final. Não dá. Né? Não dá, sim. Mas, então, é um trabalho de conscientização. Eu acho que antes de impor o duplo fator de autenticação, por exemplo, explicar que aquele controle, que aquela prática ali está protegendo ele, está protegendo a organização. Pedro, eu tenho uma estratégia que, quando a empresa me dá espaço, eu utilizo, que é pensar a ganhar o usuário, né, os clientes, a partir da perspectiva da segurança da casa dele para a empresa. Ou seja, sabe que ao usar o duplo fator de autenticação, tu vai proteger os teus filhos, a tua família, tu vai te proteger, e essa prática tu vai levar da empresa para a tua casa, e vice-versa. Eu acho que quando a gente pensa orientado a risco e trabalha a conscientização junto,
Tá, tu tá impondo o controle, mas tu tá conscientizando, e isso com uma outra roupa, tu ganha um sócio, né? Tu ganha alguém ali que tá entendendo por que fazer. Mas observa que eu disse, quando a empresa te dá espaço para isso. Porque tem muitas empresas que o processo aqui é o seguinte, a auditoria vai chegar, né? Eu cheguei num momento da minha carreira que eu me nego, assim, eu me nego. Né? Eu estava aqui com alguma reticência para dizer isso, mas essa é a verdade. Se o cliente chega para mim e diz que ele quer certificar ISO 27001 em 3 meses, eu digo para ele que eu não sei fazer isso. Porque eu não acredito nisso. E aí eu ouço invariavelmente, mas a empresa tal diz que faz. Vai com a empresa tal, querido, todo sucesso do mundo para ti, eles sabem fazer, eu não. Eles têm uma ferramenta. Eles vão lá, tu instala e... É só instalar e tá tudo certo. Isso. Nossa, agora quando o Lemos comentou sobre LGPD, né? Que passei uma época que todo mundo precisava se adequar ali, né? Então, e aí começou a chover essa galera de ferramentas e tal. E aí, até o ponto que tu colocou, a gente coloca o negócio, né? Teve um assessment que eu fiz da área de segurança, mas é muito mais voltado para o desenvolvimento. Eles queriam ver tecnicamente como é que estava a aderência dos sistemas à LGPD, né? E aí, o que a gente bateu primeiro, né? Cara, força de senha, para saber qual que é... Eu tenho um e-commerce, faço login, qual que é a força da senha, e aquele bannerzinho de cookies, né? Sim. Nossa, e aí a gente pensou direto, né? Não, porque tem que colocar isso aqui, tirar esses cookies aqui, tirar não sei o que, isso aqui. A gente pensou um monte de definição técnica, né? E aí os caras só comentaram para nós, olha só, quase 30% do nosso faturamento vem disso aí. Dessas coisas que tá pedindo para tirar. O argumento ficou mais difícil. Então, ficou. Aí daquele momento que era assim, ó, tá, valia muito mais a pena para eles botar só um avisozinho que coleta e tal, não era bem aderente, vou fechar a empresa de qual eu tô falando, né? Mas eles, era preferível, era financeiramente viável tomar a paulada da legislação na época do que de fato implementar ela no detalhe daquele momento. Porque isso custaria financeiramente de algo terrível. E aí, qual foi o desafio? Como que a gente implementa essa funcionalidade não impactando essa galera do marketing, da venda, de retarget e etc, né? Então, para ver como que fecha muito, né? Se eu vou lá cego e coloco, não, tem que ter o cookie, tem que tirar não sei o que, os caras têm um impacto de 30% no faturamento da empresa por causa que chegou um cara que chegou cego. Sim. É isso, né? A gente precisa ter essa visão da organização, dos impactos, dos controles, porque essa decisão que o Benhur mencionou, que o cliente tomou, ela é uma das 4 estratégias possíveis para tratamento de riscos. Eu não estou dizendo que eu recomendaria esse caminho, mas vamos lá, né? Qualquer programa de gestão de segurança da informação está baseado em riscos. E nós temos 4 estratégias possíveis para tratá-lo. Uma delas é aceitar o risco. E aceitar o risco é uma decisão estratégica, é uma decisão executiva. E em quais situações que eu posso aceitar o risco? Situações como essa que o Benhur trouxe. Olha, eu analiso a relação custo-benefício da implementação do controle e eu estou achando que para proteger esse ativo aqui, eu vou ter que investir muito mais do que ele vale. Então, assim, para reduzir o risco, né, ou todos os riscos possíveis, então eu vou aceitar. É uma decisão possível, mas é uma decisão que, para ser tomada, é preciso se analisar uma série de cenários. Mas é uma decisão possível. E tem uma coisa engraçada nisso, que é a ideia de não ser uma decisão, não ser uma situação inconsciente, né? Que é tipo assim, tu tá assumindo aquele risco, tá aceitando aquele risco e tu sabe o que tá acontecendo. O que é muito diferente de uma situação que é uma coisa nebulosa, não sei bem o que tá acontecendo, e aí quando vê, tem algum incidente, acontece algum problema, e aí não é como se esse risco tivesse sido aceito e foi mapeado antes, tal. Foi simplesmente aconteceu, caiu uma bomba no teu colo, né? São situações bem diferentes para bem diferentes, como tratar, Pedro. Né? Bem diferentes como tratar.
bem diferentes, né, Pedro? E assim, eu acho que hoje um dos grandes desafios que a gente tem na área da gestão é fazer com que a gestão da segurança ela seja um habilitador do negócio, né? Que a gente consiga habilitar o negócio, que a gente consiga fazer as coisas acontecerem na empresa, mas acontecerem de maneira segura, né? Com o máximo de proteção possível. Então, a gestão de riscos, ela vai reduzir essa imprevisibilidade que o Pedro falou aqui da bomba. Se tu tem um processo de gestão de riscos maduro, consistente, sistemático, eu insisto muito com os alunos, né? E nos cursos também lá na RNP sobre isso. A abordagem de gestão de riscos ela precisa ser reproduzível. Daniel, aquela coisa da academia, da ciência, né? Olha, eu preciso reproduzir esse experimento aqui, cara, né? E a gestão de riscos, a meu ver, é isso. É um processo reproduzível, ele é sistemático, os resultados são reproduzíveis e quando eu chego nesse nível de maturidade, eu estou aumentando a previsibilidade. A bomba que o Pedro comentou, ela já... Cara, a probabilidade dela acontecer já é muito pequena. Sim. Né? Porque eu estou gerenciando riscos de fato. E, Lemes, pegando esse gancho aí, deixa eu ir para uma outra linha. Não vou falar a palavra, Pedro. Tu achou que ia falar para mudar de assunto? Sim, exato. A gente tem uma contagem. Eu não posso falar a perspectiva e o Dala está vetado de falar. Pivotar, não pode falar. Se tu vê o Pedro falando a palavra perspectiva, esquece que a mente dele está lá em viajei. Não tá prestando atenção. A gente toca um sino quando isso acontece. Pensando num toque mais pessoal, assim, dados diversos artefatos que são produzidos durante o processo de gestão, né, da segurança da informação, qual que tu, Lemes, assim, acha que tem um apreço maior, assim, para esse artefato existir? Assim, claro, tem que escolher um, é difícil também, mas o que tu acha que, né, que é até para diferentes empresas, qual é o teu apreço em relação a isso? Não sei se legal. Tem, né, Daniel, assim, até para as pessoas que vão nos escutar. Assim, os artefatos são muitos, né, como tu disseste, na gestão da segurança. Os relatórios de auditoria, os relatórios de aderência, os relatórios de nível de maturidade, os acordos de confidencialidade, de tratamento de dados, políticas, normas, procedimentos. É um universo de artefatos. Nós temos o desafio de tornar isso aconteça de maneira ágil para não burocratizar a segurança da informação. Isso é sempre uma preocupação que eu tenho. Mas, Daniel, assim, eu ainda não consigo responder de outra maneira que não seja. O principal artefato da gestão é a política. A política de segurança da informação, para mim, é arte, embora ela seja banalizada e muita gente aí pegue o template da internet, substitua meia dúzia de linhas e publique. Para mim, a política de segurança, quando bem feita, né, feita por especialistas, em profundidade, ela traduz as diretrizes lá da governança, ela conecta a governança com a gestão da segurança. E aí a gente eleva a conversa, né? Então, assim, eu tenho diretrizes que vêm lá da governança, que eu traduzo elas para as políticas, para a política de segurança, e a política serve como um guarda-chuva para todas as normas que virão, né, para todas as decisões que virão. Então, uma política de segurança bem feita, ela conecta governança e gestão da segurança, traduz os princípios, os pilares da segurança da informação e os objetivos. E eu costumo dizer, os objetivos de segurança de uma organização para outra, elas vão variar. Alguém pode pensar, não, Léo, é sempre proteger os ativos. Mas os ativos são diferentes, os negócios são diferentes. As empresas vão optar por estratégias diferentes, porque elas possuem meios e recursos diferentes. E a política traduz tudo isso. Então, a minha resposta mais técnica, olhando, né, um pouquinho mais técnica para a questão de segurança, é a política. Agora, quando eu penso nas empresas, e se tu me desse a oportunidade de escolher um segundo artefato, talvez, e aí o pessoal da gestão de risco vai dizer, gestão de riscos, o pessoal está lá louco para escutar, é muito importante a gestão de riscos. Mas, gente, eu tenho um apreço pela matriz RACE, pela matriz de responsabilidades. Talvez a minha resposta aqui surpreenda, né? Mas sabe o que é?
o Daniel é o executivo de segurança da nossa organização aqui. Então, o Daniel, em última instância, ele é o responsável pela segurança da informação. Mas talvez o Daniel não navegue nas águas do DevSecOps. Então, o Benhur vai ser o nosso par aqui, é o par do Daniel. Ele tem a posição de gerente, de coordenador dessa frente. E é dele a responsabilidade ali no dia a dia para fazer as coisas acontecerem. Pô, já o Pedro é o cara de cloud. Bom, então tá. Toda a minha arquitetura de cloud, ela vai ser pensada, vai ser organizada a partir da coordenação do Pedro e da sua equipe. E o Daniel, como executivo de segurança, ele tem uma missão muito importante, que é orquestrar tudo isso dentro da estratégia. Então, assim, Massa. Na prática, Daniel, eu vejo que falta muito a definição de responsabilidades dentro das empresas para a área de segurança. Isso, muitas vezes, é conveniente para a alta administração, principalmente se a gente pensar em empresas familiares de pequeno e médio porte, porque ela não se compromete em definir, contratar o coordenador ou o gestor de segurança. E aí ela bate nas costas lá do analista de segurança mais sênior da equipe, que não quer e talvez nem tenha o perfil para gerir algo. Exato. E diz para ele, a partir de agora, tu és o cara de segurança. Né? Ô, meu, tá fazendo alguma coisa aí? Não, quer ser um CISO? Então, assim, é óbvio que eu entendo, acho que a gente vem evoluindo muito com a gestão de segurança da informação. Óbvio que eu acho que as empresas têm amadurecido. Mas eu ainda acho que se a gente pegasse, e se o pessoal vai nos escutar, se perguntasse, bom, será que nós temos uma matriz RACE? Né? Ou esquece a matriz RACE, eu estou pensando nela como artefato mesmo, né? Mas será que as responsabilidades dentro da área de segurança estão claramente definidas? Muitas vezes, Daniel, a gente como prestador de serviço, né? Tu nem está imaginando que o cliente espera que tu tenha a responsabilidade por gerenciar conflitos entre fornecedores de TI. E ele está achando que é tu que vai fazer isso. Né? Só que isso não está lá nas tuas responsabilidades. Tu é o cara que está operando o SOC dele. Então... Gerir custo, às vezes, né? E às vezes o cara nem entende variáveis do tipo... Cara, que nem ele comentou, né, Emes? O dólar. O dólar é uma coisa que influencia, não influencia. Cara, tu já pensou em ajuste de ferramenta? Que às vezes os caras fazem um ajuste, contrato de anos, etc. A ferramenta não funciona. Tu não contrata a ferramenta, esquece de contratar o suporte. Tu precisa de uma consultoria externa, mas ela conflita as atividades com outra que também está entrando. E aí tu começa a tirar esse profissional da visão de segurança, porque ele precisa desenvolver habilidades que não estão diretamente ligadas ao objetivo que ele está sendo incumbido de fazer, né? E aí, Benhur, tem uma questão importante. Muitas vezes ele não está pronto. Ele não está pronto. Talvez ele nem queira, nem tenha perfil. Isso é uma situação. Mas a outra é o seguinte, ele quer. Então, ele já tem o engajamento, né? Mas ele não tem os conhecimentos, as habilidades, ou seja, as competências para isso. E ele está posto lá, né? E não tem uma mentoria, não tem a consultoria que tu está mencionando, ele não tem o suporte, ele se vê sozinho. Meu amigo, na primeira crise que tiver, ele vai apontar para os parceiros dele, para os fornecedores. Os problemas são sempre do fornecedor. Então, eu converso muito, né, com os coordenadores, com os CISOs do mercado, eu digo, a estratégia de segurança é tua. Eu, como parceiro, estou aqui para potencializar ela. Me apresenta, qual é a estratégia de segurança para eu conhecer, para eu saber e para eu poder direcionar o meu time aqui, para que a gente foque na tua estratégia. E aí, não tem eco, não vem a estratégia. Quando não vem a estratégia, bom, aí os sensores todos ficam ativos, né, porque se eu não sei para onde eu vou... Meu amigo, primeiro buraco na estrada, a culpa vai ser minha. Vai, é massa. E agora eu vou para a sequência aqui, que eu estou com uma pergunta anotada no meu papel de pão. O papiro, vai embora. Que é o seguinte, podemos falar sobre qualquer política, tá? Mas podemos pegar, então, a política para a segurança da informação.
quem é a pessoa que deve ler ela? Para quem ela é direcionada? Boa. Saca? E em Boa. quem? Por quê? Porque é aquela velha história que até a gente estava debatendo esses dias aí até. Não dá para acreditar que todo mundo tem que ler a política de segurança e que todo mundo tem que assimilar aquela informação que está ali, até porque tem coisas que não são da competência daquela pessoa, né? Então, digamos, alguém que, como um exemplo antes ali da loja, né? Alguém que opera o computador para fazer as vendas e é uma pessoa que é o caixa, por exemplo, ela não precisa ter o conhecimento profundo de como é que é feita quais são os controles de segurança do servidor hospedado na Amazon, lá não sei aonde, nos Estados Unidos, e enfim, né? Não precisa saber isso. Então, como é que a gente, ao criar a política de segurança, como é que a gente direciona ela para quem tem que ler? Legal, Pedro. Essa é outra questão assim que a gente deve considerar no momento, né, do projeto e dessa estruturação. Eu, quando me referencio, quando eu uso o termo política de segurança, para mim só existe uma na organização. E ela precisa ser concisa, ela precisa ser enxuta e ela precisa ser um documento escrito para toda a organização. Eu costumo dizer, Pedro, para os meus alunos, usem o princípio do One Page Security Policy. Ainda que o One Page possa ser two page, tá? Mas o que eu estou querendo dizer é um documento... Two One Pages. Isso aí, que seja um documento conciso e que se comunique com toda a organização. Por quê? Porque a política ela vai trazer o objetivo macro de segurança da informação e as diretrizes, os norteadores. Isso todos precisam entender. E eu costumo usar uma outra expressão que são normas. Então, nós vamos desenvolver a norma de desenvolvimento seguro. Poxa, na norma de desenvolvimento seguro, a audiência, né, tem uma seção dentro da estrutura desse documento a quem se aplica, audiência, partes interessadas. São variações, né, do título. Eu estou bem aqui, estou escrevendo o documento, estou falando com vocês aqui pensando no documento. Escrevendo na máquina de escrever imaginária. Agora todo mundo viu que eu tenho 39 anos. Né? Bom, não gostei dessa risada do Daniel. Fiquei magoado. Ele tá rindo para tentar esconder a própria idade, entendeu? Ele tá querendo fazer um esquemazinho. Mas aí, gente, olha só. Norma de, sei lá, desenvolvimento seguro. Não é um título genérico assim. Bom, a quem essa norma interessa? Para um público bem mais específico. O pessoal de gestão de acessos não precisa, o pessoal da RH não precisa conhecer. Mas o time, a turma do Benhur precisa saber, porque eles vão dançar conforme essa música. Então, eu vou desenvolver essa norma, cara, junto com ele, junto com o time dele, né? Nós vamos colocar nessa norma o conteúdo que está lá, é um conteúdo que está alinhado com esse time e é para este time. Quando eu crio, talvez, uma norma de segurança em recursos humanos, bom, essa norma se aplica para a área de recursos humanos, porque são eles que fazem a seleção, são eles que são responsáveis pelo desligamento dos colaboradores. Então, eles precisam ser fluentes naquele conjunto de informações que estão dispostos ali. Não sei se eu me fiz entender, Pedro. Não sei se eu consegui responder. Sim. Até para ver se eu entendi corretamente, né? Por exemplo, quando eu acho um ponto muito bom e que costuma dar um problema gigante direto, né? Quando um funcionário é desligado, ele tem uma série de acessos que ele deveria perder dentro da empresa, né? E, por exemplo, e muitas vezes esses acessos não são só sistemáticos, né? Eu não vou fazer só o meu login e não vou ter mais o meu nome lá no AD. Às vezes é um porteiro que eu passo e entro e ele não sabe que eu fui desligado, né? Então, por exemplo, numa coisa que estaria numa norma de RH, para ver se eu entendi corretamente, cara, qual que é o processo que eu sigo de comunicação quando um funcionário é desligado? Isso. O que tu está querendo, né? Assim, o objetivo de uma norma, seja ela qual for, é instruir, né, ações que vão reduzir riscos.
daquela área, daquele conjunto de processos. Então, aqui tu tocou em algo que é muito sensível, desligamento do colaborador. Hoje em dia, né, gente, se nós não tivermos uma tecnologia, né, de gestão de acesso e identidade que esteja integrado com os processos, nós vamos ficar revisando acesso ad eterno. Né? Porque o colaborador é desligado, tu faz uma auditoria 1 ano depois e tu ainda... Gente, mas tem as credenciais aqui do Pedro. Pedro, ele foi demitido há 1 ano. Né? Pedro, não é nenhuma sugestão para o Daniel pegar a tua posição ali como editor. Eu tô sentindo, tá? Nós tem um esquema acontecendo aqui, eu tô vendo. Vai, Pedrão. Vai se chamar só URA a empresa. Coitado, perdeu a sociedade da empresa. Então, gente, assim, é isso mesmo, né? Nós estamos regrando, nós estamos normatizando no intuito de reduzir riscos como esses, de que um colaborador seja desligado e ele não devolva todos os ativos que lhe foram concedidos no momento em que ele chegou na empresa e que ele continue com acesso 1 ano depois de desligado. Então, para isso é que a gente cria as normas, né? Com o objetivo de instruir esses processos, essas operações todas. E legal que essa força no processo, né? De ter um processo estruturado que vai... Porque, por exemplo, essa questão do desligamento, ela... eu estava pensando aqui, né, enquanto estava falando. Podemos ter uma ferramenta que gerencia esse controle de acesso para nós, né? E aí ela se torna um pouco mais... ela pode ser um pouco mais alheia do processo, né? Porque a ferramenta vai abstrair isso para nós e ela resolve o gerenciamento desses controles de tirar esses acessos por nós, né? Mas, digamos que não tenha como, no caso do Benhur ali, porque é uma outra pessoa, ou que seja, enfim, por N motivos não se faz isso, no processo de desligamento, o processo sendo bem definido e forte na implementação dele, que nós vamos evitar esses problemas, né? Então, sei lá, continuando nesse exemplo, se a pessoa foi desligada, tem passos que tem que ser seguidos. Vamos dizer, mandar um e-mail para todo mundo, né? Para o @todo-mundo, que todo mundo vai receber esse aviso de que a pessoa foi desligada. E ao mesmo tempo, o próximo passo para isso que nem o Bruno falou, tirar o nome dela do ADE. Então, essas etapas, né, elas têm que ser seguidas à risca para fazer sentido esse processo e ele defender, de fato. Aí a gente pode entender, aí é onde entra o entendimento do que pode ser automatizado, do que pode ser sistematizado, sim, né? Sim. E aí, porque, por exemplo, também imagino que seja de responsabilidade dessa pessoa que está olhando, né, para a segurança agora dessa empresa e pensar assim, se o meu processo custa muito para a empresa, eu preciso também entender, porque daqui a pouquinho o meu processo de desligamento faz com que eu tenha um setor grande de RH de 20 pessoas ou 30 pessoas. Uhum. E cada desligamento, perceba que se eu tenho esse tamanho de RH, qual que é o tamanho da minha empresa? Né? Uhum. Já fazemos a regra de 3 aí para entender. E aí o que acontece? Provavelmente eu tenha um cargo de 20 desligamentos por mês, vou botar um chute qualquer. Só que se cada desligamento eu tenho um processo de 5, 6 horas, né? Então eu estou tendo ali na casa de 100 horas de profissional, que muitas vezes daria aí uns 10, 15 mil reais, dependendo do que a gente botaria como salário dessa galera, sendo desperdiçado porque eu montei uma política, né? Sim. Com um processo que eu deveria talvez automatizar. Porque em 1 ano eu levaria R$1 milhão em processo para fazer desligamento. E aí tu ainda percebe que esse processo que te custa isso, ele é ineficaz porque vários colaboradores continuam com acessos que não foram revogados. Né? Uhum. Então, eu só queria fazer uma nota aqui, ela um pouquinho mais formal, que é a norma, ela está regrando esse processo de desligamento, né? Uhum. E os procedimentos é que vão definir isso que o Pedro estava dizendo. Passo 1, passo 2, passo 3. Então, a norma está no tático e os procedimentos no operacional, na base da pirâmide, se a gente estiver pensando aí a estrutura de documentação e etc. Né? E eu já vou deixar o aviso aqui para ouvintes e visualizadores, voltem atrás e vejam de novo como é que é essa estrutura da política de segurança, tá?
Que isso aí é como dá falei aula agora aqui, né? Então, A aula façam 0,800 essa- eu lembro aí, cara. exato, Aí, façam essa voltada para poder pegar isso. E, cara, só para não fugir, né, Leves, do tradicional tema que a gente... eu, particularmente, sou um fãzaço hard de estratégia e governança, né? Até ontem a gente estava conversando sobre algumas coisas, né, Pedro, também sobre isso. Sim. E aí deixa eu levar para um lado mais de... falamos de processo, falamos da importância das pessoas e vamos, obviamente, falar de tecnologia. E aí? O que é que tu vê hoje de soluções, assim, que as empresas têm adotado, né? Primordiais, né? Eu imagino que, obviamente, estejam vinculados a monitoramento, mas dado toda essa regência que a gente pensa na gestão, né? De diretriz, de política e tal, como é que tu enxerga o papel da tecnologia, das ferramentas e tal, nesse sentido, né? Daniel, assim, nós estamos num momento, e quando eu digo nós, é mundo, né? Pensando assim, profissionais de segurança, globalmente, a gente tem um grande desafio, né? Se a gente olhar a perspectiva... eu falei a perspectiva, Pedro. Aí, ó. Me aprimorei. É o Pedro da cineta. Mas se a gente olhar a pesquisa da OEA, por exemplo, a Organização dos Estados Americanos, de 2 anos atrás, eles tinham uma estimativa que faltariam na região da América Latina e Caribe 660 mil profissionais de segurança da informação, sendo que 440 mil seriam no Brasil. Né? Eu acho que tem um relatório da IBM do início desse ano que fala no mundo inteiro 4 milhões, para esse ano, né? 4 milhões de profissionais de segurança faltam no mundo. Bom, o que isso tem a ver com a pergunta que o Daniel trouxe? Eu só vejo um caminho: automação. A gente não vai conseguir, nós, como universidades, como educadores, como formadores, né? A WSS tem aí toda a parte de curso, etc. Nós não vamos conseguir, a curto, médio prazo, preencher esse gap, formar esse exército de profissionais, esse batalhão. Então, nós temos na inteligência artificial, nós temos no machine learning, as tecnologias que a gente vai precisar desenvolver mais dentro de cybersecurity para a gente orquestrar, para a gente automatizar. Então, por exemplo, quando a gente fala de SOC, eu acredito muito do SOC cognitivo, né? Nem sei se esse é o termo que vai vingar, mas o meu N1 ali, tarefas repetitivas, gente, nós já temos tecnologias que são do final dos anos 70 que são capazes de fazer uma classificação de incidentes, etc. Então, eu entendo que o papel da tecnologia ele é primordial para nos ajudar a cobrir esse problemão da falta de mão de obra qualificada. E aí, quando a gente pensa arquitetura de segurança da informação, né? Eu preciso ter um orquestrador que se conecte, que se integre com todas as minhas camadas de segurança. Eu tenho uma solução de proteção de workload na cloud, maravilhoso. Eu tenho uma proteção de endpoint, lindo, tá lindo isso, né? Eu tenho a minha esteira de DevOps lá e eu tô colocando uma série de soluções de segurança para ter o DevSecOps de verdade, maravilhoso. Mas tudo isso vai precisar agir de maneira integrada e orquestrada. Quando a gente fala sobre isso, aí, para mim, aparece uma outra questão que eu acho que assim é horas e horas de discussão, né? Para onde vai o CIEM e para onde vai o XDR? Eu acho que a gente está num momento, esses dias até, numa dessas conversas, o pessoal sabe assim, o Léo disse que o CIEM está morto. Não, eu não acho que o CIEM está morto ainda. Mas eu acho... Respira por aparelhos. Que respira por aparelhos, né, Pedro? Porque, assim, o CIEM sem o SOAR, ele é questionável, porque, assim, tu tem um custo de gestão do CIEM e pode ser a marca que vier na cabeça de vocês, pode ser o fabricante se tu usar um azul, que é free, tu vai precisar todo mundo se conectar nele. Primeiro que tu tem que orquestrar todo mundo para que todo mundo faça tudo certinho e tu tenha os dados, né? Vou começar por aí. O trabalho para ter o mínimo para ele funcionar já não é assim. Já não é assim. Né? Isso, Benhur, eu costumo dizer o seguinte, né? Só acha fácil a gestão de CIEM quem não conhece CIEM. Quem nunca parou para pensar em caso de uso, né? Olhar os recursos que um CIEM consome, a efetividade dos alertas. Então, assim, demanda muito tempo
para que tu tenhas o CIEM funcionando. E por que eu estou falando do CIEM? Porque ele é hoje, talvez, um passo antes do SOAR, que vai fazer essa orquestração, né, Daniel? Que é que a gente está mencionando aqui, né? Então, assim, uma quantidade significativa de organizações não tem automação aí, não tem SOAR. E eu gosto muito de ficar olhando para os indicadores de mercado, né? Os institutos aí, o Gartner, Forrester, as avaliações baseadas no MITRE ou MITRE. E a gente olha o mercado de CIEM nos últimos anos com mudanças significativas, novos entrantes, ou até redundante, né? Entrantes, e tu percebe que aquelas empresas, aqueles produtos, aquelas tecnologias que estão se mantendo, poxa, elas têm o XDR junto. Ah, não é mais só o CIEM, né? Tem o XDR junto. Então, a gente tem que perceber que esse mercado ele está passando por uma transição muito forte. E eu acho que se a gente não falar em integração, se a gente não pensar num data lake, né? Então eu tenho os meus vários sensores, eu tenho o sensor de rede, eu tenho o sensor que está olhando para o e-mail, para a cloud, para o endpoint, para as APIs. Eu entendo que hoje um dos componentes que mais expande a superfície de ataque das organizações são as APIs. Porque domar as APIs, assim, será que de fato as organizações têm um inventário das APIs? Será que elas sabem quantas APIs elas estão consumindo? Quantas APIs realmente estão envolvidas no negócio? É a pergunta empírica, né? API e IoT. Né? API e IoT, eles aumentam a superfície de ataque das organizações. A gente vai conseguir gerenciar essa superfície de ataque na unha, só num processo manual? A gente nem faz inventário do supply chain do bagulho. Né? Então, não estamos nem... Hoje eu estava vendo uma estatística há pouquíssimo tempo atrás, né? De 83% dos ataques modernos são através de APIs, né? De APIs. Porque, primeiro, como o mundo de desenvolvimento em si, né? O mundo de tecnologia vem crescendo, né? De forma completamente disparelha em web. E quando eu falo de web, não estou falando só de site. APIs que trabalham em cima, que estão expostas via HTTP, né? Que a gente fala muito sobre isso, né? E hoje, pensa, eu migro para cloud, né? Aquele advento, todo mundo andando para cloud. Muita coisa está pré-resolvida. Daí eu começo a ter problemas de configuração. Muda o jogo, né? Porque se eu resolvo, assumo que já está resolvido, eu não preciso saber como funciona direito. E a gente volta para a segurança por obscuridade, que era um padrão aí, né? Final dos anos 90, início dos anos 2000. E eu vejo isso acontecendo na cloud hoje. As empresas fazem o move to cloud com a expectativa de que, chegando lá, estarei no mundo seguro. E essa sensação lhe basta. Mas, cara, é uma exposição gigantesca na nuvem. Basta a gente olhar para os buckets lá, S3, por exemplo, abertos. Enfim. E é legal. É o SQL injection da nuvem, os buckets. Mas olha, é legal tu comentar isso da questão da automatização e desse processo, que também casa com o que a gente ouviu no último episódio, né? Também, né? Sobre isso, né? Muito se falou, né? Sobre, já que o episódio, como a gente brincou, né? Era uma visão do futuro da segurança, né? Sim. Enfim, né? E acho que tem muito o que se falar sobre isso. E aí, nesse sentido, Lênis, até como tu, formador de muitas pessoas aí, né? Que passaram pelo teu contexto de sala de aula e, obviamente, como é que tu vê esses perfis, né? Que a gente também discutiu episódios atrás sobre carreira, sobre como estudar e tal. Pergunta. Como é que tu enxerga dado isso tudo que tá falando, né? Pô, gestão da segurança, com a galera que aparentemente não gosta tanto, mas quando começa a tocar, vê que é legal e que é necessário. Mais automatização, mais tecnologia, mais habilidades de... Como é que tu vê tantas pessoas que já passaram pela tua sala de aula em relação a perfil para o que vem para a segurança, entendeu? Daniel, tu sabe que a gente tem uma disciplina de tópicos avançados, né? E essa disciplina, ela comporta qualquer assunto. Ela flexibiliza o currículo lá da graduação em Segurança da Informação da Unicinos.
E talvez uns 4 anos atrás, nesse tópicos especiais, eu anunciei a disciplina para os alunos e disse, olha, venham prontos para a gente desbravar um pouco do mundo da ciência de dados, linguagem R, né, aplicado ao mundo da segurança da informação. Então, assim, era só... o meu propósito ali era abrir um pedacinho da janela para eles, né? Era ampliar um pouquinho da visão deles. Olha, linguagem R. Aí o pessoal já vem com aquela coisa, programação. Mas eu acho que o nosso esforço cara, a gente precisa desse perfil, né? Como que tu vai ser um pentester se tu não conhece desenvolvimento? Então, vai ter um limite, vai bater no teto logo ali, né? Logo ali. Nesse desafio da orquestração, da automação, a gente vai precisar muito desses skills, né? O profissional que conheça inteligência artificial, que conheça machine learning, que saiba, que se dedique a treinar modelos, né? Redes neurais, etc. E tal. Então, eu vejo aqui uma baita de uma oportunidade, mas também um enorme de um gap. E aí, quando eu olho para esse gap, eu fico preocupado, porque na base, e essa base é antes da universidade, nós não estamos fazendo o trabalho adequado, né? Os nossos alunos, eles têm dificuldades, né? E quando eu digo nosso, eu estou falando no Brasil. Recentemente, gente, eu tive o prazer de orientar o trabalho de um aluno da Unicinos, o Bruno, em que a gente buscou mapear, assim, fazer um diagnóstico da educação e segurança da informação no Brasil, olhando especificamente para a graduação. Então, nós fizemos um recorte desde a primeira graduação em segurança da informação do país até o final do ano passado, tentando entender, analisar currículos, ofertas, perfis, etc. E a gente percebe algumas lacunas. E uma das grandes lacunas está exatamente nesse mundo. Profissionais de dev e cyber, né? Então, o profissional que conhece e que transita muito bem nesses dois mundos. Os próprios currículos de muitas graduações tecnológicas são falhos nesse sentido. Então, não é uma crítica vazia e só a universidade. Sim. É que essas disciplinas, se tu colocar ela como optativo, a maioria dos alunos fogem, elas acabam não ocorrendo. Mas o problema é anterior. Nós precisamos fortalecer o ensino de matemática, de pensamento computacional, eu ia dizer primeiro grau, mas também no primeiro grau, não vejo por que não trabalhar resolução de problemas, né? No primeiro grau, mas no segundo grau. Então, assim, nós precisamos de uma... Eu talvez não seja muito otimista, tá, Daniel? A gente precisa de uma mudança estrutural. Quando eu digo isso, eu lembro a todos que nós temos uma Estratégia Nacional de Segurança Cibernética publicada. Essa Estratégia Nacional, ao meu ver, ela é um passo, mas é tímido. Quando a gente compara a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Brasil com a Estratégia Nacional de Segurança de Israel, Estados Unidos e o Reino Unido, só para ficar naquelas que eu realmente conheço e tracei os paralelos, a gente percebe que ela é muito tímida. A tímida em que sentido? Quando tu pega a parte de educação, tu percebe, por exemplo, que Israel tem um projeto de educação que ele começa lá nas escolas, escola básica, Pedro, a gente está falando lá do ensino básico, e uma elite intelectual do exército israelense está atuando lá no sentido de identificar talentos a partir dos seguintes critérios: capacidade de resolução de problemas, conflitos, trabalho em equipe, que é o que nós precisamos, parte do que a gente precisa aqui. Tu acha que isso tem a ver um pouco com a... Eu estou jogando a ideia aqui, tá? Tem a ver um pouco com a ideia brasileira de ser menos... ter menos esse ponto de vista de querer pescar o pessoal. Ele tem mais a ideia de que a pessoa vai, por exemplo, pensando em cargos públicos, né? Que nem esse caso que está falando de o governo está indo lá e querendo selecionar talentos do ponto, tipo, o movimento está vindo do governo para a população, né? Aqui, não sei se isso é real, tá? Mas eu noto isso, que tem o pensamento contrário, em que a pessoa vai ter que
por exemplo, fazer um concurso para poder ter a permissão de participar daquilo, saca? E aí isso cria uma mentalidade que isso também reflete na maneira como o governo lida com isso, que não vai haver esse passo do governo querer pescar a pessoa, porque não, ou do outro tipo de instituição pescar a pessoa assim, porque não, esse movimento ele não existe de cima para baixo normalmente aqui. O que me preocupa aqui, Pedro, é um pouco na linha do que tu está falando, de estrutura. A gente precisa de um projeto de educação sério para o país, e isso é uma afirmação generalista, assim, serve para tudo. Quando a gente fala especificamente de segurança cibernética, a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética ela deveria ser o norteador para vários assuntos, entre eles, como que nós vamos formar pessoas profissionais para a área de segurança cibernética. Aí eu estou recorrendo ao exemplo de Israel, que isso é sistemático, que isso está integrado e faz parte do programa de inovação de Israel. Certamente eu não preciso falar para vocês conhecem muito bem. O ecossistema de inovação israelense ele é um dos mais férteis do mundo, por conta dessa estrutura toda. Né? Que estrutura é essa? De novo, elite intelectual das Forças Armadas israelenses atuando nas escolas, disseminando ciência, tecnologia, identificando talentos, trazendo esses talentos, né, para mais próximo, desenvolvendo esses talentos. Qual é o resultado disso? Um dos ecossistemas mais promissores, um país com 7 milhões de habitantes, e que se a gente for olhar para players de cloud, de firewall, de endpoint, o quê? 50% dos players que a gente conhece aqui são israelenses? Pelo menos. É muito comum, até mesmo, por exemplo, Checkmarx, né? Que é um player grande de segurança no desenvolvimento israelense. Exato. No mundo de firewalls, né? Assim, os principais players aí desse mercado são israelenses. Então, como que essas coisas se conectam? Se tu tem um programa, uma estratégia de segurança, a tua estratégia nacional de segurança, ela aponta para a educação como algo importante, tu tem que ter desdobramentos em políticas públicas para isso. O Brasil não poderia ser uma potência, o Brasil não teria estrutura, porte, tamanho para ser uma potência em segurança cibernética, no sentido de parte do produto interno bruto vir de tecnologias de segurança. Agora eu não me recordo qual é o percentual do PIB israelense que vem desse sistema de inovação, mas vejam que é esse o olhar deles. Né? Olha, uma parte do nosso produto interno bruto ele vai vir da inovação, e segurança da informação é um pilar importante para isso. Então, essa questão de formar profissionais, os 440 mil ou os 4 milhões aí, parte de uma estratégia. A gente precisa ter uma estratégia muito clara de formação. E ela não deveria começar na faculdade, na universidade. Ela é anterior. E é legal, né, Leves? Porque isso que tu fala, até a partir de informação, a Sociedade Brasileira de Computação tem inúmeros, inclusive, indicações de como botar elementos da computação já na educação básica, né? E isso é engraçado, Leves, porque isso me remete, e aí, Pedro, eu não sei se vocês também façam essa associação, me remete aí para aquela questão da pergunta clássica. Qual é a base, né? E aí tu vê assim, antes a gente já ouviu de vários, e a gente pensa, não, a base para trabalhar na segurança é saber rede, saber desenvolvimento, não sei o que é. Aí vem o Leves agora e debate, só um pouquinho, talvez a base tenha a base da base, né? E aí a gente, numa linha de raciocínio, se depara com o seguinte, é background, não adianta, é a vivência que se tem. E aí não é a universidade que não consegue, é um conjunto de, como é que tu diz, Pedro, como é que tu chama de ferramentas, né? Ferramentas. Eu gosto de usar ferramentas no sentido de artefatos mesmo, né? Que vão te fazer um profissional mais habilitado para determinada área. Ou seja, não tem fórmula perfeita, né? Não é a universidade que criou aquela, né? Não tem fórmula. Opa, desculpa, Benhor, por favor. Até esses 3 pontos que tocou, né, cara? Solução de problemas, resolução de conflitos, e o trabalho em equipe, né? É um tripé que, de fato, tu pode pegar qualquer curso técnico não vai te ensinar isso, né?
essa capacidade de resolver problemas, né? A gente precisa, a gente acaba com qualquer chance disso acontecer quando a gente mata a criatividade da criança na escola, colocando ela dentro de um livro, virando páginas, colocando ela dentro das forminhas aí, né? Quando tu mata a criatividade... Desculpa, Pedro, por favor. Não, eu só ia dizer que essa é uma conversa que eu gosto. Essa é uma conversa que me... Eu tenho um amor particular por ela, por vários motivos diferentes. Porque aí, assim, tu acaba com a criatividade, né? Tu coloca, assim, aquele aluno que ele pensa um pouquinho fora da caixa, logo no início das séries iniciais, ele é hiperativo, ele não está dentro do modelo, né? Então, eu acho que a gente precisa repensar o ensino como todo, não só para a área de segurança cibernética, né, gente, mas para a área de tecnologia. Então, esse é um ponto. Ainda sobre a questão de Israel, isso tem um desdobramento, isso tem uma evolução que é o seguinte: Israel tem pelo menos 5 profissões relacionadas à segurança cibernética que são oficiais, que são regulamentadas. Se eu não estou equivocado, Pentest é um e forense é outra. Olha que coisa interessante. Num país que a gente não tem nem a regulamentação da área de tecnologia em geral, né? E eu não estou querendo fazer reserva de mercado, não estou querendo dizer que o profissional lá de ciências sociais não pode vir trabalhar aqui na área de... Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo o seguinte: quando tu pega uma estrutura como essa de Israel, Estados Unidos e o Reino Unido, tu privilegia, tu dá um retorno, tu mostra um caminho para as pessoas que estão trilhando esse caminho, né? De, olha, tu vai ser valorizado, é uma função estratégica para o país, é isso, é uma função estratégica para o país. Tu te posiciona, né? Tu te posiciona perante um assunto. Te valoriza, né? A fala do Pedro me lembrou algo que eu não sei nem se é muito polêmico ou não, depois se vocês quiserem cortar... Manda ver. Manda. Aqui não vai cortar nada. Agora é a hora boa, vai. Que é assim, gente, quando tu tens essa estrutura que a gente está falando de educação, de caminho de carreira, o Daniel mencionou bem, né? A área de segurança da informação, como disciplina, ela cresceu tanto nos últimos anos que tu pode ir para a área de forense, que eu acho romântica, eu acho lindo. Eu digo, o professor que entra para dar disciplina de forense digital e que não ganha a turma, tem que rever os pensamentos. Porque, esquece. Porque, cara, é muito fácil tu ganhar a turma numa disciplina, né, que tem tantos encantamentos como forense. Então o cara pode ir para a rede, pode ir para SEC, pode ir para forense, pode ir para uma série de disciplinas. O que eu acho que acontece quando tem essa desordem aqui? Eu observo em algumas instituições ligadas, algumas instituições brasileiras... Faltou coragem. Vai. Algumas instituições brasileiras Vai. Que os profissionais de segurança cibernética são patrocinados pelos nossos impostos na sua formação. Profissionais que são excelentes, que ao longo de 10 anos tiveram a oportunidade de fazer formações na SANS Institute, que tem... Tu olha lá no LinkedIn, são 2 linhas de certificações maravilhosas, né? Eu tenho algumas ali que eu acho que foi um gerador aleatório de caracteres que colocou. Sim, clássico. Né? Só que se tu para olhar, foi uma grana significativa que nós patrocinamos essa formação desse profissional. Aí esse profissional dentro dessa instituição, como ele começou nessas instituições com 18 anos, aos 40 ele está se aposentando, aos 35 ele está se aposentando. Um super master blast especialista em segurança cibernética. Nesse momento ele vai trabalhar para empresas americanas. Ou seja, não tem devolutiva, né? Não tem. Isso é para várias áreas. Isso me dói. Sim. É muito legal. Eu vi isso na época do ensino médio. Na época chamavam, eu não gostei do termo, foi horrível, mas chamavam de fuga de cérebros isso. Legal. A ideia disso, que tu, filosofando legal, né, Pedro? Lá vem. Não, mas é que isso é uma coisa até interessante. Tá pensando, enquanto tava falando nisso, que talvez isso porque assim, é difícil da gente poder ter acesso a influenciar na vontade do indivíduo de ir trabalhar em outro lugar, e tipo, existe a possibilidade de se engajar em um curso numa instituição pública e a pessoa fez isso e ela, com aquele conhecimento, ela vai fazer o que ela quiser, né? Então, enfim, é a mesma ideia de que tu
com quebrar o átomo, tu pode fazer energia para alimentar a cidade, tu pode explodir alguma coisa, né? Então, enfim, o conhecimento vai para esse lugar. Mas aí eu acho que talvez a falha que nós tenhamos como no contexto brasileiro não seja essa pessoa ir trabalhar depois para uma empresa estrangeira. Nesse sentido, assim, esse é o problema. É mais no sentido de que nós não, aqui no Brasil, falta o incentivo para essa pessoa se manter no Brasil. E a atratividade é sobre essa perspectiva. O meu comentário, Pedro, ele assim, quando eu digo me dói em dois sentidos, né? São 2 pontos. Primeiro, houve dinheiro de impostos nossos patrocinando 10 anos de formação, por exemplo, e patrocinando a vida privada de alguém. Essa é a questão, né? E aí tem esse outro motivo, a gente não cria um ecossistema atrativo, desafiador e tal, para que essa pessoa, ou para que essas pessoas, porque eu não estou falando de 1 ou 2 exemplos aqui, né? Basta a gente aprofundar isso. Permaneça com esse capital de conhecimento, se ele não quer ficar atuando na liderança do centro de operações de guerra cibernética ou de não sei o quê, que ele possa dar a contribuição dele na geração de novas empresas, por exemplo, né? No setor de inovação. Vocês mencionaram aqui no início, né? Um empreendedor aí, o Maurício Correia, né? Lá da X-Labs. Então, assim, a gente deveria ter em parques tecnológicos, como o Tecnocinos, que a gente citou, a X-Labs e outros, mais empresas inovando, produzindo na área de segurança cibernética. E se a gente for ver, empresas brasileiras produzindo tecnologia nacional, né, tecnologia de segurança, olha, gente, ainda pro tamanho do país e pro nosso potencial, o número é irrisório. Não. Tu sabe que, aí eu fico pensando nisso, contrastando, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, né, que tu estava usando como exemplo, é engraçado que e hoje em dia, eu sei porque eu acompanho algumas posições sobre isso, existe um movimento que teve durante, sei lá, os últimos 20 anos, teve uma grande movimentação de levar a produção de inúmeros tipos de produtos diferentes para a China, né? E para outros lugares do leste asiático. E aí existe um movimento relativamente grande, agora que está meio embrionário, mas está aumentando, de trazer de volta por exemplo, para os Estados Unidos, essa produção desses produtos, enfim, mas não num contexto de agora nós temos fábricas autônomas feitas por e que não, o custo, tipo, por um incentivo de que o custo ficou mais barato ainda, né? Mas na realidade para trazer empregos de volta para as comunidades locais, para trazer a economia ser de responsabilidade do país, né? Então tu trazer, digamos, recursos que são imprescindíveis para o país, por exemplo, aço, trazer o aço para dentro do país, não para fora, não ficar dependente de uma produção estrangeira, né? Reduzir a dependência de um país que pode ser inimigo ali. Acho que o Covid nos mostrou um pouco disso, né? Então, essa malha de conexões entre países que pode ser quebrada, que é frágil, né? Influencia nessa tomada de decisão. Mas o meu ponto nisso é mais assim, talvez seja uma deficiência do brasileiro de não ter essa isso é uma coisa também antiga, né, que se fala, de não ter essa vontade de fazer a coisa ser brasileira, saca? Que eles, por exemplo, nos Estados Unidos eles se sentem felizes em poder dizer que tal coisa é americana. Nós temos mais, claro que isso é generalizar, enfim, tem toda aquela história que, né, enfim, mas é possível que é uma afirmação possível, é uma afirmação plausível, e aqui a gente tem mais a ideia de individualmente eu vou querer ir trabalhar para onde tem mais dinheiro. Ou eu vou querer fazer coisa para onde tem mais ganho imediato para mim. Saca? A gente tem também uma visão que a gente é muito ruim. A gente tem uma visão que a gente é ruim, né? Também. Então, mas essa é uma visão equivocada. Essa é uma visão equivocada. Né? Completamente. Assim, o Pedro provocou um assunto agora, e aí fiquem preparados para mais 2 horas de discussão. Né? Porque assim, eu estou completando esse ano 17 ou 18 anos de docência. Há 18 anos atrás, né, começando o projeto pioneiro no ensino de graduação em segurança da informação no Brasil, sem currículo de referência, sem nada, quando os alunos me procuravam e falavam de ir para o exterior, eu era o primeiro, Pedro, a dizer não,
Nós temos todo um mercado para desenvolver no Brasil. Nada de ir para o exterior. Vamos ficar aqui e vamos desenvolver esse mercado de segurança da informação, né? E eu me lembro assim dessa história, e aí assim, me lembro com orgulho mesmo, com felicidade, menos orgulho e mais felicidade. Eu me lembro quando eu assumi a coordenação do curso de segurança da informação, como que você procurava emprego naquela época, né? 0 hora dominical, página de emprego, tu ia lá, tinha uma outra vaga para segurança da informação, e aí dizia assim, profissionais formados em ciência da computação, engenharia ou áreas afins. Eu disse, bom, essa é a primeira coisa que eu tenho que mudar. As pessoas precisam saber que existe uma graduação em segurança da informação. E aí eu peguei o currículo, imprimi a grade curricular do curso da Unicinos e fui nas principais empresas de RH. Assim, imagina, né? Hoje em dia tu manda por e-mail, tu faz um monte de conferência. Fui, expliquei nas empresas de RH e tal. Tal não foi a minha alegria quando eu vi pela primeira vez um anúncio de emprego na 0 hora dominical, né? Um veículo de imprensa muito conhecido aqui no Sul, né? Quando estava lá, analista de segurança da informação, formado em segurança da informação, ciência da computação ou áreas afins. Vencemos, né? Que coisa, então tá, começamos a vencer. Então de lá para cá, muita coisa mudou, obviamente, né? Muita coisa mudou. E eu acho que a gente tem como instituições de ensino, eu não estou falando só da Unicinos, não, estou falando de qualquer instituição que tenha graduação em segurança, pós-graduação em segurança, como, por exemplo, o projeto que o Daniel conhece muito bem e aí liderou lá no Cevale, por exemplo, eu acho que deram a sua contribuição, porque a gente olha para as empresas do Estado, para empresas brasileiras, e a gente vê os nossos egressos liderando as áreas de segurança dessas empresas. Então, isso eu digo assim, barriga para dentro, peito para fora, fica gigante. Muitas áreas de segurança da informação se viabilizaram em empresas importantes aqui do Rio Grande do Sul e hoje, Brasil afora e exterior. Eu tenho uma estimativa aí, assim, de que talvez 25% dos nossos egressos estejam no exterior. Pelo menos 25%. Tá? Nova Zelândia, Austrália, Europa, que legal. mais Reino Unido e tal, mas e Estados Unidos. Fruto desse trabalho aqui, e que eu insisto, não foi só da Unicinos, né, de todas as instituições que encararam esse desafio. Mas por que eu estou falando disso, Pedro? Porque hoje, passado 18 anos, quando o aluno chega para mim e diz, Léo, eu queria falar sobre carreira, estou com uma oportunidade para ir para os Estados Unidos, eu já não consigo mais ter argumentos tão fortes para convencer esse aluno a ficar. Porque o nível de educação fora é melhor, porque o ambiente de empreendedorismo é mais fértil, porque a segurança, porque o salário, porque não sei o quê. Então, é urgente que nós tenhamos um projeto de educação, principalmente para áreas de ciência e tecnologia, não estou falando só segurança, mas as engenharias, né? Para que a gente atraia alunos. E que a gente crie um ecossistema que as pessoas queiram ficar, que seja bom, seja competitivo ficar. E hoje, talvez não seja. Cara, é o seguinte, ó, tá muito incrível esse episódio, né? Mas 1h17. É uma boa maneira de me mandar embora, Pedro. Foi cordial. Ô, Leves, todos os episódios ele tem um... O Pedro ele tem um cuidado para fazer esse movimento que eu não consigo. Eu até agora, em 70 e cacetado episódio, eu até agora não entendi qual é que é a leitura que ele faz. Ele faz uma leitura ali que... Cara, a leitura é assim, ó. Depois que eu gosto. Eu quero, isso é certo. Mas depois que passa da 1 hora, tu começa a pensar, assim, entendeu? Será que nós vamos manter? Lembrando que a do Robin foi o recorde e, inclusive, quero mencionar que o Robin me cobrou, né, que disse, porque não fizeram em vídeo comigo, tá? Então fica a dica aí. Aqui eu lembro só para saber o nosso recorde. Não, mas aí tem que lançar a temporada toda daí, cara. A metragem daí. Tem que fazer. Botar no torrent. Vou ter que torrent. Já que tu já fez o movimento, eu vou pro meu recado final. Lemes, muito obrigado. Primeiro pela disponibilidade, óbvio. Segundo, por ter aceito. Confesso para ti que, particularmente, fico muito feliz de ter aqui por tudo que a gente já
circulou sem estar junto, né? De tanto que se comentamos e pessoas conhecidas, e eu fico muito feliz de te ter aqui. E acho que é só o início de muita coisa que a gente pode pensar junto. Então, cara, muito obrigado pelo teu tempo. Muito legal. Aula, literalmente aula estar aqui. Né? Faz jus à tua habilidade, óbvio, né? Daniel, Benhur e Pedro, assim, muito obrigado pela oportunidade. Eu me sinto lisonjeado, fiquei muito feliz. Eu pensei que o Daniel ia desistir de mim quando eu disse que nas quartas-feiras eu não poderia. Então, eu fiquei muito feliz. Assim, foi muito legal esse bate-papo com vocês. E eu espero que tenha ficado à altura da expectativa, eu espero que as pessoas gostem, e eu estou sempre à disposição se vocês acharem que eu tenho algo para contribuir nesse processo. É como eu disse, assim, eu sou muito privilegiado, eu trabalho com educação e segurança cibernética, cara, e eu sou apaixonado por essas duas coisas. Quando eu juntei essas duas coisas, é muito fácil, né? É muito confortável. Então, muito obrigado mesmo pela oportunidade e pela confiança. Show de bola. A gente agradece, né, cara? Tá bom. Benhur, quer ter algum comentário final? Demis, sempre tem uma pérola que tu lança. Demis, brigadão mesmo pela participação de hoje, né? Para nós desmistificar, né? Uma coisa tipo que a gente até já vem batendo, mas eu acho que hoje tu trouxe muito mais claro a questão do tipo, tu não tá aqui para botar barreiras, né? A gente está aqui justamente para criar um caminho mais seguro, justamente para dar mais liberdade e as pessoas saberem que elas podem confiar na liberdade que elas estão recebendo, né? Porque elas estão com o correto aporte, que elas estão... a gente tá... Nosso trabalho é garantir que tudo possa andar bem, e não andar como a gente quer, e sim como as coisas andarem bem, né? E a mensagem que tu trouxe no final agora, para mim, acho que foi a mais importante, né? Que é, poxa, nós temos um mercado para desenvolver, né? Nós temos gigantesco. Nós temos muitas oportunidades aqui dentro para criar, e muitas ainda vão ser descobertas, né? Então, porque quando a gente vai mexendo, vamos tirando os tijolinhos, a gente começa a enxergar melhor o horizonte. Até para o pessoal entender que se a gente olhasse com tanto carinho que a gente olha lá, a grama lá fora, né? Se a gente parasse para entender, cara, o que a gente não tem aqui, né? Com certeza, inclusive, isso vai engajar mais pessoas a olhar, né? No momento que a gente conseguir olhar com maior atenção para isso, né? E sim, não vai ser 6 meses de treinamento que vai conseguir gerar isso. Infelizmente, nem 3 meses. E nem isso em 7 3 meses. Fica a dica, a corneta para você. Nós vamos listar agora o nome das empresas. Empresa... Pedro, Operação Kamikaze, Daniel. Eu preciso acabar esse episódio antes que o Dala queime todas as outras empresas que... Deixa pra lá. Eu fiz aqui minha listinha dos e-commerce que não estão com a LGPD em dia. Eu sei, Pedro. Agora, quando tu terminar, a direção vai cortar quando a gente começar a lista, tá? Então da brincadeira. Vamos fazer. Então, muito obrigado pela participação. Então, Lemes, sensacional. O pessoal que está nos observando no YouTube e os outros agregadores de podcast, quarta-feira, 8h45. Lembrando que nós estaremos, então, na próxima quarta-feira também, ao vivo, enlouquecidamente aqui. E, então, é isso aí, pessoal. Não temos mais nada a declarar, eu acho. Então, nós vamos começar. Vicenzo, por favor, corta. Não falha com a gente, Vicenzo.